Eu fui criada até os 7 anos de idade em uma fazenda. Como não tinha cachoeira, e aí não pôde ser instalada uma hidrelétrica, funcionava com um motor diesel que era desligado às 10 horas da noite. Mas depois que escurecia e até esse motor ser desligado, a coisa mais comum era abrirmos um atlas, eu com minhas irmãs e meu pai muitas vezes junto, e a gente viajava pelo mundo. Eu nunca gostei da história dos faraós, das dinastias, das vidas privadas das rainhas. Isso nunca me seduziu. Talvez na cultura mineira em que eu fui criada, me seduzia muito mais poder entender um pouco o jogo de poder que se dava em Minas, principalmente entre o PSD, muito conservador, e a UDN, naquela época, totalmente golpista. Então, eu acho que entender esses fatores, essa matéria social que rege a humanidade, que a gente usa, é a matéria da história, eu acho que foi isso que me fez optar pela história, essa inquietude, para entender melhor a sociedade que eu vivia. A história, ela necessita de um conhecimento das teorias sociológicas e da ciência política. Ela exige, como qualquer outra ciência constituída, um rigor metodológico para enfrentar a rotina diária da pesquisa, nas suas diversas fases, desde a coleta de dados em arquivos, nos documentos, saber ver esses documentos criticamente, ser cética. A gente não chega a ter descoberto. O que a gente muitas vezes possa ser interessante é quando a gente elabora uma revisão da história, né? Fatos que são consagrados na historiografia tradicional e que a gente tem oportunidade de rever os documentos, analisá-los sobre outra ótica, com os olhos de outro tempo, e aí a gente inferir resultados, chegar a resultados diferentes de historiadores de várias gerações que nos sucederam. O primeiro trabalho de história que eu fiz e que me marcou muito e que certamente me ajudou muito para o que eu faço hoje foi o trabalho de graduação, porque eu fui muito bem orientada pelo Caio Boschi e que tratava da mudança da capital mineira, de Ouro Preto para Belo Horizonte. Depois daí eu mudei para o Rio e fui para a área de pesquisa que era o que era tradicional nos anos 70, né? O que era o predominante na época, que era a história econômica. E era uma época rica, porque os primeiros cursos de pós-graduação em História estavam sendo institucionalizados. Foi uma época muito rica no Rio, de criação de vários institutos de pesquisa em História. Eu acho que essa época nunca teve outra igual. Então era uma época riquíssima de contato com as pessoas, um grupo enorme de jovens historiadores tomando conta da Biblioteca Nacional, que não era comum, ou do Arquivo Nacional, onde a gente esbarrava em algumas dezenas ao longo do ano, obviamente, de brasilianistas. E era uma época também de muita discussão política, né? Foi uma experiência riquíssima vir para o Museu de Astronomia em 1985, às vésperas de sua criação. Era um dos primeiros institutos voltados exclusivamente para a história da ciência e uma instituição ligada ao CNPq que exatamente acompanhava
a mudança nessa área de história que acontecia em outros países, como na França, nos Estados Unidos, numa região da Grã-Bretanha, que essa nova abordagem da história da ciência, muito estreitamente relacionada com a nova sociologia da ciência. Sem dúvida, eu acho que o fato do museu ter sido criado, vinculado ao CNPq, favoreceu muito esse contato para nós observarmos diariamente como a ciência era feita. E eu sempre pautei meus estudos pela história do Brasil, pelo objeto que tivesse próximo de mim e dos arquivos que o museu já havia recebido e organizado. Um dos primeiros temas que eu trabalhei foi com a história da física. O tema que eu escolhi, a criação do CNPq, a criação do CBPF, isso possibilitou eu ter contato ainda com os personagens da história, vivos, e ao mesmo tempo manter esse distanciamento, mas eu pude trabalhar não só com a história documental, mas com a história oral, com as entrevistas, e confrontar esses documentos, as versões dos atores. E com isso eu fiz publiquei um livro que se chama Físicos, Mesons e Política, a dinâmica da história na sociedade. E devido à riqueza de alguns personagens dessa história e dessa própria história, eu resolvi usar outros suportes para fazer história ou para divulgar a história da ciência do Brasil. Isso é, eu fiz um vídeo cujo autor principal desse vídeo é o professor César Lattes, que conta a trajetória dele na descoberta do Meson Pi e o que essa descoberta significou para a sociedade brasileira naquela época, enquanto esse sucesso foi utilizado para criar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e, logo em seguida, o Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq. Ao mesmo tempo, esse tipo de trabalho desperta o interesse por outros trabalhos, né, usando o mesmo suporte. Então, o personagem principal foi o professor José Leite Lopes, também físico, por ser da área que eu me dedicava, e foi chamado de Um Coração e Suas Razões. Por quê? Porque o Leite é uma pessoa muito especial, né? O Leite, ele tanto usou o rigor de cientista, quanto ele foi um exemplo magnífico de sua geração, né? Pelas suas preocupações sociais, com as suas preocupações com o desenvolvimento do país, com as suas preocupações em desenvolver a ciência no Brasil. Aliás, toda essa geração de físicos brasileiros que criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, eles tinham esse ideal, fazer ciência no país. Eles preferiram retornar ao Brasil, depois de cursos no exterior, para vencer os desafios de fazer ciência aqui. Nós éramos talvez um pouco bruscos ou um pouco agressivos, mas era necessário até discursar, falar com certa energia. E a prova disso é que conseguimos realizar, eu acho. O Lattes, o Thiomno, o Narbi. A história da ciência é o campo a que eu me dedico nos últimos 25 anos. Tá. E as caretas? Tá bacana. Eu queria ter te perguntado se você sabia cozinhar. Sabe essas coisas assim que mulher sabe saber? Mas nem sei, você sabe cozinhar, não? Olha, eu acho que eu não misturo só as letras. Eu gosto de escrever. Eu escrevo muito devagar, porque eu digo que eu bordo um texto. E, literalmente, eu fui criada numa tradicional família mineira. Eu tenho os paninhos que eu bordei. Olha. Quando eu tinha 3 anos de idade. Claro que são os alinhavos.
E quem é curiosa, né, experimenta várias coisas. Então eu acho que não há nada mais atraente também do que misturar temperos. Ao museu tem uma outra coisa maravilhosa. Tem uma terrinha e nessa terrinha eu tenho algumas iguarias mineiras plantadas por um antigo jardineiro que aqui trabalhou e que é meu conterrâneo. Então, para recuperar também a história da culinária, eu conto que aqui tem Ora Pro Nobis, uma coisa que pouca gente conhece e que eu de vez em quando faço para um grupo seleto de historiadores ou de amigos.